Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 16 de setembro de 2025. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 7ª reunião realizada em 11 de setembro. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Presidente, Vossa Excelência me permite... Pela ordem, o relator. Presidente, tive dando uma olhada na decisão do ministro André Mendonça. Repetiu o que já vem sendo decidido no STF. Ponto fulcral da decisão é a não condução coercitiva, deslocamento do preso até este plenário. Eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, e já tomei a liberdade de falar com a Polícia Federal. Não há nenhum impedimento, se Vossa Excelência pedir essa autorização ao ministro André Mendonça, da sessão da CPMI ser realizada nas dependências da Polícia Federal para a oitiva do seu Careca e do seu Maurício Camisotti, porque não vai haver nenhum tipo de condução coercitiva. É só dar o exemplo das autoridades policiais. Já pensou se a autoridade policial não pudesse ouvir o investigado? Então, essa sugestão que faço a Vossa Excelência, que peça ao ministro André Mendonça para a CPMI ouvir o senhor Careca e o senhor Camisotti nas dependências da polícia. Obrigado, relator. Presidente. Só um instantinho, deputado, só um instante, por favor. Eu, primeiramente, quero agradecer, por gentileza, deputado Beto, senador Beto, por gentileza, deputado. Ô, Randolfo, por favor. Vamos, a sala está muito cheia e, gente... Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos. Ontem nós tivemos que fazer um cancelamento da sessão após a confirmação por parte de um dos advogados de que o senhor Antônio Carlos Camilo se faria presente e estaria disposto a conversar conosco e a responder as perguntas. Nós preparamos tudo, eu sei que muitos têm dificuldade no transporte das capitais para cá, não é fácil, mas pela manhã fomos surpreendidos com a negativa de que ele viria. Eu dei declarações e vou reafirmar aos senhores, a meu ver, eles usaram a repercussão, tanto na imprensa quanto na CPMI, para mandar recados aos sócios e padrinhos que eles têm e que até hoje os sustentaram nesses crimes contra a Previdência. O que eu posso dizer a mais sobre isso, e eu espero e vou contar com a colaboração de todos, é de que, ainda que ele não venha, ainda que ele não compareça a essa CPMI, o relatório que nós vamos produzir vai ser embasado em fatos, em investigações que essa CPMI tem o poder de polícia de conseguir e que os senhores, inclusive, ajudaram a votar por unanimidade. Nós temos quase 400 pedidos de informações e quebras de sigilo que serão usados para o embasamento das denúncias. Então, independentemente que eles venham ou não, a CPMI, o relator, vai produzir uma peça embasada nas investigações. Eu quero lamentar aqui a fala de um deputado do PT, o senhor Zaratini, que deu uma declaração em rede social dizendo que essa CPMI é irrelevante porque segue apenas o que está escrito na Polícia Federal. Olha, se a pessoa não pode colaborar, então pelo menos que não atrapalhe. Porque eu tenho certeza que cada um dos senadores e senadoras que estão aqui, deputados, estão aqui usando o seu tempo a favor da população brasileira. Não tem ninguém aqui fazendo papel de bobo ou, pelo menos, gastando tempo à toa. Eu não estou fazendo isso aqui, sabe, com a minha agenda de 853 municípios, que hoje eu tenho que sacrificar a minha família no domingo, porque eu saio daqui quinta-feira, não consigo voltar, eu viajo sexta, sábado e domingo para visitar as minhas bases do Estado. Eu não estou aqui para poder
deixar de dar uma resposta ao povo brasileiro. E eu tenho certeza que a maioria dos que convivem comigo aqui estão imbuídos do mesmo sentimento. Da mesma maneira que os senhores se sentiram surpresos com a decisão do ministro André Mendonça, eu também me senti. Mas nós temos que, primeiramente, respeitar o caminho da lei. Nós temos que seguir as normas. Porque se nós não seguirmos as normas, o que acontecerá com esse país? Mas, senhores deputados, deputadas, senadores, senadores, não é de hoje que há um grito muito forte da população brasileira de que nós precisamos voltar ao equilíbrio entre os poderes nesse país. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz o que quer, que determina o que deseja e passa por cima da decisão de quase 600 parlamentares. Nós precisamos acabar com decisões monocráticas de ministros, de juízes. Os plenos têm que ser respeitados, mas um juiz, uma pessoa que não teve o menor voto, não tem como barrar as decisões de um parlamento inteiro. Nós precisamos começar a nos imbuir desse sentimento de defender o princípio da República. Eu estranhei e estranho a posição do ministro André Mendonça de facultar a uma pessoa que ela venha ou não depor como testemunha ou como investigado nessa comissão. A Constituição já garante às pessoas o direito de ficarem caladas aqui. Mas o facultar isso, que é um precedente que foi aberto na CPI do dia 8, mostra claramente, mais uma vez, que nós temos um Supremo Tribunal Federal que está, infelizmente, entrando nas atribuições do parlamento mais uma vez. Nós temos uma lei que regulamenta as CPMIs. Se, de fato, existe essa possibilidade de existir uma coerção, de ser um transtorno, então que se discuta isso dentro daquilo que nós criamos na Constituição de 88, que são os pesos, os freios e os contrapesos. O que é isso? Quando o Supremo não tiver uma decisão clara sobre determinado assunto, não cabe ao Supremo legislar, cabe ao Supremo devolver ao Parlamento um questionamento. E deveríamos ter sido questionados sobre isso, se de fato há um vácuo sobre a questão da condução coercitiva. Era o mínimo de respeito que a gente esperaria com essa CPMI. Mas nós, e aqui digo por mim, por relator, nós não vamos deixar que isso nos impeça de continuar trabalhando. Podem escrever o que quiser sobre a CPMI. A nossa responsabilidade é com o povo brasileiro. A minha responsabilidade é com o Brasil, com a República, com a democracia, com o cumprimento da Constituição. Me impressiona, mas me impressiona, que mesmo depois de bilhões roubados dos aposentados, de pessoas que já estão identificadas por investigação policial, que vem uma decisão de uma corte como o Supremo Tribunal Federal, que permite a uma pessoa que está lá presa não comparecer para poder, pelo menos, ter a presença dela aqui registrada nessa CPMI. Fica aqui o mais veemente protesto da minha parte como senador dessa República, em nome das milhões de pessoas que sempre nos procuram pedindo que nós tenhamos dignidade de retomar as nossas prerrogativas como parlamentares. Isso, com toda sinceridade, chocou a todos nós e eu espero daqui para frente que a gente possa ter colaboração de todos os setores da sociedade, todos. Porque aqui nós estamos com transparência, com responsabilidade, fazendo o papel que as pessoas esperam de nós. E nós não vamos abrir mão, e eu espero que os senhores parlamentares, todos me acompanhem nisso, não vamos abrir mão de dar uma resposta à população, de quem quer que esteja envolvido em toda essa história. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um instante, por favor. O deputado Rogério Correia pediu pela ordem primeiro. Presidente, o meu é realmente pela ordem, mas ele tem um sentido também de questão de ordem. Eu vou explicar a Vossa Excelência, Pois não. com base no artigo 14 do Regimento do Senado, o item 10. Eu concordo com Vossa Excelência, embora não tenha me estranhado a decisão do ministro André Mendonça, embora discorde completamente da decisão dele. É porque ele já fez isso em outras CPMIs. A CPMI do golpe foi a mesma coisa. Quando caiu, nas Betos também, quando caiu para ele, ele facultou o
o investigado de vir aqui. E também não veio. Então nós já tivemos esse problema com ele na CPMI do golpe. Diferente de todos os outros ministros, que disseram que pelo menos tinham que vir. Se quisessem ficar em silêncio, que ficasse em silêncio para não ter prova contra si. Mas obrigaram que viesse. O ministro André Mendonça, já naquela época, diferiu dos outros e não permitiu que viesse. Deu um prejuízo grande à nossa CPMI do golpe, embora depois o próprio Supremo tenha retomado e deu no que deu, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e eminente prisão que está próximo. Mas neste caso da CPMI houve essa fragilidade. Bem, agora me estranhou também que ele negou o pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Williams. Não sei se Vossa Excelência chegou a ler toda a peça. Sim. São 3 que foram feitos os pedidos de prisão. O advogado Nelson Williams, ao mesmo tempo o Careca, do INSS, e o Camizotti. Ele foi favorável ao pedido da prisão dos 2. E negou do Nelson Williams. Eu sinceramente não entendi por quê. Porque li todo o procedimento e anotei alguns tópicos que a Polícia Federal colocou. Por exemplo, a Polícia Federal representou pela prisão preventiva do investigado em razão dos riscos de obstrução da investigação e continuidade delitiva. Embora o pedido tenha sido negado monocraticamente pelo ministro André Mendonça, permanecem atuais e graves os fundamentos para custódia cautelar diante da magnitude da organização criminosa e do prejuízo bilionário causado a milhões de segurados do INSS. A Polícia Federal provou que do que vinha do Careca ia para o Camizotti, do Camizotti para esse advogado, e desse advogado uma lavagem de dinheiro. Todo mundo viu que tinha de vinhos caríssimos, carros caríssimos, cópias de Ferrari. Então, o que eu estou solicitando aqui na questão de ordem? No dia 1º de setembro, o relator, nosso deputado Alfredo Gaspar, fez uma solicitação através de um requerimento de inclusão de extra-pauta para que fossem detidos 21 pessoas, depois passou-se a 20 pessoas, que estavam, naquele momento, dentro do processo que já existia na Polícia Federal, que é o caso deste, que aliás nos outros não tinham pedido de prisão ainda da Polícia Federal, e esse já tem. Então me parece muito estranho que isso tenha sido negado pelo ministro André Mendonça. Estranho no sentido de estranhar mesmo, porque estava tudo muito mais claro do que talvez até dos 2, ou tão claro quanto. E no caso da nossa CPMI, os motivos para solicitar a prisão preventiva, nós solicitarmos uma revisão disso ao ministro André Mendonça, me parece claro. Então eu queria ver se há entre nós um acordo para que a gente possa votar aqui um extra-pauta solicitando ao ministro André Mendonça que reveja essa posição e solicite a prisão ou determine a prisão preventiva desse delegado Nelson Williams. Me parece claro que desse advogado, eu falei deputado, desculpe, desse advogado Nelson Williams, que me parece óbvio a quantidade de dinheiro que ele tem e a ligação com Careca e com Camizotti, ou seja, a ligação mas qual é a questão de ordem, deputado? Dos aposentados. Qual que seja colocado em extra pauta este requerimento e nós aprovemos o pedido ao André Mendonça que solicite a prisão preventiva deste advogado. Pois não, Excelência. Pela ordem, o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu primeiro queria cumprimentar a Vossa Excelência pela fala que fez inicialmente aqui, mas sobre esse assunto, indagar a Vossa Excelência as providências que foram tomadas em cima da decisão que o ministro André Mendonça tomou nesse caso de conceder um habeas corpus para impedir a vinda da testemunha a esta CPMI. E por que estou fazendo isso? Eu tive a oportunidade de atuar na CPI da pandemia. E qual foi a regra estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal naquele momento? CPI recente. Aqui nesta comissão, nesse momento, vários parlamentares estavam naquela CPI junto comigo. Diferente de agora, o STF chegou ao entendimento de que quem estava preso ou quem respondia a inquérito estava sendo investigado, a esse caberia o direito ao silêncio. Bom, isso é a Constituição que assegura, mas entendeu o Supremo Tribunal Federal naquele momento que não cabia a ele se negar a comparecer na CPI.
Isso aconteceu no caso do ex-ministro Pazuello, isso aconteceu em razão da Mayra Pinheiro, que era do Ministério da Saúde, isso aconteceu em relação a empresários que foram convocados na CPI, ou seja, o mesmo Supremo que nesse momento, da lavra de um ministro, está decidindo numa extensão diferente, tinha um entendimento de que a Constituição era válida para proteger quem respondia a inquérito ou ação penal naquele momento, na condição de alguém que está sendo investigado, mas não houve naquele momento o impedimento à vinda à comissão parlamentar de inquérito para prestar depoimento. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal naquele momento eram nesse sentido. Então, eu penso, e aí por dever de justiça e de lealdade intelectual, o ministro André Mendonça não é apenas nesse caso, mas em outras situações, a linha decisória dele é nessa direção, mas há um descompasso entre a decisão que ele toma e que outros magistrados tomam. Talvez uma provocação dessa comissão possa levar o assunto para uma análise, talvez, do colegiado, e a gente tenha uma decisão diferente, porque os precedentes que temos lá é no sentido de garantir a vinda. Muito obrigado. Só respondendo a Vossa Excelência, o mandado de segurança que nós estamos impetrando deverá ser levado hoje ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou ceder a palavra aqui aos que já pediram, mas vamos deixar claro um ponto aqui, que eu entendo que sirva para nós pensarmos como parlamentares. Nós precisamos começar a nos posicionar para que haja respeito às decisões dessa casa. Porque nós somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós temos as mesmas atribuições da Justiça e da própria Polícia Federal. Exatamente. E se nós, todas as vezes que fizermos isso, tivemos uma interrupção por uma decisão de um ministro, olha, então, nós vamos continuar na mesma berlinda que nós estamos em todo o país. Porque onde eu vou hoje, onde eu passo hoje, eu viajo muito, as pessoas me perguntam assim, para que serve um parlamento? Se, quando nós tomamos uma decisão, votamos aqui um projeto com maioria absoluta, vem uma decisão sozinha, uma canetada, e nos derruba. Nós temos que começar a pensar sobre isso. E aqui não está ninguém defendendo um judiciário que não seja independente, que não seja respeitado. Pelo contrário, nós precisamos de um judiciário que tenha o equilíbrio. Mas nós precisamos entender que nós também somos um poder constituído pela população, gente. Isso são decisões que a gente tem que começar a questionar. E as brechas jurídicas, somos nós quem temos que decidir. Somos nós quem temos que colocar em votação com coragem e definir o que a população quer pela legislação. Com a palavra, o senador Jorge Seife. Senhor presidente, primeiramente quero te congratular pelas palavras iniciais e eu quero fazer um pedido público aqui para o ministro André Mendonça, que eu acho que foi muito infeliz na sua decisão. E o meu pedido a ele e aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal é que entendam o quão frágil e delicado é esse processo de dezenas de milhares de brasileiros que foram roubados em bilhões de reais. Quando o ministro André Mendonça opta por ser um garantista e não permitir e autorizar um habeas corpus do careca do INSS, pelo que nós entendemos, é o cerne, é um dos cabeças dessa operação criminosa, a população entende que existe hoje. Os malfeitores recorrem ao Supremo para serem protegidos. Isso é o que eu recebo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, e eu não posso discordar, porque além do atropelo das prerrogativas parlamentares, porque isso aqui, como o senhor já bem disse, tem poder de polícia, e tem poder de parlamento, e tem poder de justiça. Então esse é meu primeiro posicionamento. Meu segundo posicionamento, senhor presidente, é pedindo aos colegas da esquerda, os governistas, que, visto que a esposa e o filho do careca do INSS estão nos contratos sociais das dezenas de empresas que ele utilizou para roubar os brasileiros, que aqui não haja proteção, porque senão eu volto com o que eu falei na semana passada. Nós aqui não podemos ter parlamentares que blindam malfeitores.
até o meu líder Marinho pediu para eu maneirar nas palavras. Então eu vou falar malfeitor para não falar ladrão e vagabundo. Então o que eu peço? Eu peço que os colegas do parlamento não blindem esposa e nem filho, porque nós não estamos perseguindo família de ninguém. O que nós queremos aqui é que pessoas que estavam no contrato social do careca do INSS venham prestar esclarecimento. Por último, senhor presidente, eu lhe encaminhei e peço que o senhor coloque em extra pauta o requerimento 1535/2025, direcionado ao ministro André Mendonça, para que definitivamente nós façamos uma higienização nessa CPMI, caso algum colega aqui tenha algum envolvimento com as mesadas que eram dadas por associações a políticos, segundo a reportagem da Record, que obteve essas informações exclusivas por parte da Polícia Federal. Nós não podemos aceitar que nenhum parlamentar dentro dessa comissão possa estar blindando malfeitores. Requerimento 1535, e eu tenho certeza que eu vou ter apoio majoritário de todos os colegas aqui, independente de partido. Obrigado. O requerimento será colocado em votação na próxima sessão com pauta publicada com 48 horas. Só um minutinho, o deputado Zé Trovão pediu a palavra aqui também, pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu fiquei estarrecido com o que aconteceu ontem aqui por vários motivos. Assim como qualquer colega aqui, eu saí da minha casa às 2 horas da manhã para estar nessa CPMI aqui no horário adequado. Mas acho que essa pauta já foi vencida por tudo que nós falamos. Mas fica aqui um alerta, e um alerta muito importante a todos os parlamentares aqui. Nós não podemos permitir mais essas decisões monocráticas de ministro do STF, seja quem for. O ministro André Mendonça, que é uma pessoa a quem eu tenho respeito e muita admiração, pisou na bola e pisou feio com esta casa. Porque não cabe a ele tomar uma decisão dessa, sendo que anteriormente as decisões já tinham se tomado de maneira diferente. Agora, a minha questão de ordem aqui é mais para que a gente também entenda a morosidade deste processo. Dia 23 de abril, iniciou-se essas investigações. E nós, até o momento, que já requeremos aqui nessa casa 21 mandados de prisão, não obtivemos. Tivemos 2 atendidos. Mas por que essa morosidade? Eu tenho um requerimento que é o 434, que inclusive está chamando aqui o delegado-geral da Polícia Federal para que ele nos fale como é que está o andamento de todo o processo. Porque 5 meses continuam-se bens à disposição, casas, mansões, e nada disso tem sido confiscado. Ontem o maior absurdo foi deflagrado pela imprensa, mostrou veículos sendo transferidos de um local para um shopping para não ser apreendido. Aqui do nosso lado, debaixo da nossa fuça. Então, pera lá. Isso aqui não pode terminar em pizza e eu tenho certeza que não terminará. Mas para isso, nós precisamos ser mais incisivos, senhor relator. Nós vamos ter que ir em cima, porque tem que cobrar agilidade, eles têm que trazer explicação. Por que nós não podemos inquiri-lo? Qual que é o medo? Qual que foi o acordo feito nessas horas de prisão? Então, Vossa Excelência quer que o requerimento seja colocado para votação. Essa é a questão? Sim, senhor. Então, qual é o número, deputado? O número 434. A Secretaria vai providenciar para que a gente possa colocar nas próximas sessões. Pela ordem, senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas. Senhor presidente, eu queria dar a minha colaboração. Pois não, senador. Nessa matéria CPI, CPMI, eu conheço muito bem. Existem pontos nevrálgicos e imexíveis. CPMI e CPI tem poder de justiça e poder de polícia. As CPIs que eu comandei, todas elas tiveram grande resultado, porque a Constituição foi respeitada. Uma CPI, quando se instala, Vossa Excelência
não pode antecipar relatório, porque Vossa Excelência é um juiz. Hoje, Vossa Excelência é juiz. O relator não pode antecipar, para não viciar o processo. Então, Vossa Excelência tem poder, não precisa consultar. O réu, o bandido, aquele que está convocado, é que recorre ao Supremo com uma liminar pedindo o direito de ficar calado. E normalmente eles ganham o direito de ficar calado, que não tem problema. Nem precisava recorrer. O próprio presidente da Constituição tem que ler os direitos do cara, dizer, olha só, tem direito de ficar calado, é direito seu, está na lei, de não criar provas contra si. Nem precisava recorrer, mas eles recorrem. Aí o que me deixa extasiado é que na CPI das Bets, o ministro André Mendonça, por quem eu lutei sem mandato para virar ministro, quando era candidato, eu fazia 10 vídeos por dia batendo em Davi Alcolumbre, batendo em Pacheco, porque eles humilhavam ele. Eu ia lá na CGU, presidente, orar com ele, e ele já me falou tanta coisa no meu pé do ouvido, que se ele fizer outra dessa, eu vou contar tudo. Senhor presidente, ele me pediu para vir no dia da sabatina dele. Eu não tinha mandato, por achar que eu era um senador respeitado, embora eu não estivesse na casa, mas era respeitado por todos que ficaram. Era pandemia. Eu ponderei, até porque estava tendo uma CPI de Covid, e eu enfrentava a CPI do Covid todo dia, mesmo sem mandato. Eu não quero cruzar com os senadores para não criar constrangimento, mas mesmo assim eu vim. Fui bem tratado por todo mundo, fiquei toda a sabatina de André. O tempo inteiro, os senadores que estavam lá provam isso. Fiquei sentado lá. Ele vai e desrespeita a CPI da Beth, a senadora Soraya, relatora, junto com o nosso querido doutor Irã, como presidente, pede, vota a convocação de Daulane, que cometeu crimes à luz do dia, a maior beneficiária dessa peste da jogatina. E ela simplesmente ganhou também do ministro André Mendonça o direito de respeitar a CPI. Eu não vou, deu de ombro. Ela nem pisou aqui, nem deu satisfação. Tirou onda autorizada pelo judiciário. Aqui, quando eu especifico Alexandre de Moraes, porque eu mostro os crimes que ele comete, Gilmar Mendes, todos eles, eu não estou aqui para passar pano para André Mendonça, porque ele é evangélico. Aliás, foi com essa pecha que ele foi eleito. E um cara que é evangélico, que conhece a Bíblia, tem que ter empatia. Tem que ter empatia. São milhares de pessoas roubadas, aposentados, e aí ele comete o mesmo erro. Vai lá e diz ao Careca que ele não precisa vir. Ele está nadando de braçada, ele deve estar nesse momento zombando, rindo, vendo pela televisão a gente. Aí eu questionei o meu líder. Deveria falar com o ministro André Mendonça? A informação que eu tive foi a seguinte: o ministro informou que já existe um precedente. Existe, que foi aberto por ele mesmo. O precedente é dele. Se isso perpetuar, acabou a CPI. Não precisa pedir CPI nem aqui, nem na Câmara. Como? Se ninguém precisa vir. Então, eu, na minha experiência, digo a Vossa Excelência o seguinte: eu acho que não terá concordância da maioria. Mas Vossa Excelência reconvoque o Careca sob condição, debaixo de vara, como diz a lei, coercitivamente, e sem pedir nada para André Mendonça. Pois não, senhor. Ele que se vire. Vossa Excelência pode, como juiz, mandar a Polícia Federal trazê-lo. Pois não, senhor. E se a Polícia Federal não trazer, ela que paga o preço disso. Pois não. Então, vamos formalizar o requerimento. De ajuda, eu estou
Então, passando para Vossa Excelência, foi dessa maneira que eu sempre fiz e sempre deu certo e teve resposta para o Brasil. Muito obrigado, senador. Só um instantinho, senador Exalci. Hoje não temos tempo de fala, porque se fosse o tempo de fala, eu teria aberto uma hora antes para que todos pudessem se manifestar. E nós temos que votar os requerimentos, porque 4 horas começa a ordem do dia no Senado, nós obrigatoriamente temos que parar. Então, eu vou ceder as palavras aqui aos senadores Exalci Lucas, à senadora Damares Alves, que pediu antes, senador Sérgio Moro e o deputado Marcel Van Hatten. Ok? Presidente. 2 minutos. 2 minutos. Senador Exalci Lucas, por favor. Presidente, primeiro parabéns a Vossa Excelência pela condução e pela decisão, inclusive de convocar aqui o filho e a esposa do Careca, que fazem parte realmente dessas operações. Senhores, por favor. Tá bem, senadora Damares Alves. Segundo, presidente, nessa linha de fortalecer a CPMI, eu li esse final de semana sobre a questão do acordo de colaboração premiada das CPIs. Quero aqui, inclusive, elogiar aqui o meu querido Leandro, que é o assessor aqui da CPIs, que fez um belo artigo sobre isso. Existe um parecer, inclusive, aqui do Senado, da Advocacia do Senado, dizendo exatamente que nós podemos aqui, na CPI, inclusive, usar esse mecanismo que eu acho que é muito importante. Eu estava aqui na CPI das Betes, quando o ministro André Mendonça deu para a Deolane lá aquele despacho, alegando que ela é investigada. Mas realmente não tem sentido. Então, comum com a fala de todos aqui, mas gostaria que o relator também já analisasse um pouquinho essa questão da delação, que acho que é um instrumento que pode nos ajudar muito aqui. Sim. Muito obrigado. Obrigado, senador Exalci. Essa questão da delação até foi inquirido pelo líder Paulo Pimenta. Nós, advogados, nós estamos conversando. Nós queremos a colaboração de todos, porque os fatos vão ser confirmados pelos dados. Se os que estão sendo apontados aqui como investigados quiserem fazer uma delação, esse instrumento é muito bem-vindo. Eu acredito que há uma discussão jurídica se nós podemos ou não. Mas, havendo interesse dos advogados, eu tenho certeza que o relator e nós plenamente colocaremos dessa forma. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Presidente, muito rapidamente aqui, a experiência de 22 anos como juiz, o acusado ou investigado não tem o direito de não comparecer, ele pode realmente ficar calado, e é um direito fundamental, tem que ser respeitado, mas aqui acho que a CPMI tem que reclamar os mesmos poderes da autoridade judiciária. Exatamente. O Supremo não admite que um investigado não compareça para prestar depoimento ou não compareça para o interrogatório judicial. Então, essa jurisprudência teria que ser revista pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe todos os elogios aqui ao ministro André Mendonça, fez o certo ao decretar a prisão desse Antônio Antunes, que é careca do INSS, vulgo, que aparentemente está no centro desses esquemas criminosos, assim desse outro Camisote, e tenho certeza que outras prisões virão. Aliás, essas pessoas estão numa situação difícil, com prisão decretada em última instância. Imagino que tem um incentivo, inclusive, aí para que possam, afinal de contas, revelar todos os responsáveis por esses delitos. Agora, uma sugestão em relação aos requerimentos que vamos apreciar, deixar claro, presidente, que essas pessoas que vamos nos debruçar hoje serão ouvidas como testemunhas. Sim. Não existe nenhum indicativo de dolo que essas pessoas teriam atuado, não é, de maneira criminosa nesses casos. Então vamos ouvir como testemunhas para não entrar no mesmo interminável dilema de eventualmente ter aqui apontado que eles também têm o direito de não comparecer. Porque se a gente não puder ouvir nem testemunha, aí também vamos fechar a CPMI e não fazer mais nada. É claro que merece todos os elogios às palavras de Vossa Excelência, o fluxo de documentos, né, o Siga o Dinheiro, que vai revelar muito desses processos aqui. A CPMI, tenho certeza que na condução de Vossa Excelência e do relator Alfredo Gaspar vai trazer bons resultados, mas nós temos que ter pelo menos a prerrogativa de ouvir testemunhas. Sim. Então acho que é importante, no momento do requerimento, deixar claro que essas pessoas aqui não são investigados ainda, porque não existem elementos, né, que apontem. Eles têm que vir presente e responder as perguntas que forem feitas a eles, para que não venha nova ordem de habeas corpus
em favor dessas pessoas. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. A questão da discussão nossa aqui, que esse é apenas um dos pontos, é o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, o reequilíbrio dos poderes. Somos nós quem temos que dizer. Somos nós, parlamentares, quem temos que cobrir a legislação onde há dúvidas e temos que ser respeitados. Esse é o meu questionamento. Olha, o deputado Marcel Van Hatten e o vice Duarte Júnior são os últimos a falar. Pois não. Não é discurso, presidente, pela ordem de fato. Não, então, eu vou pedir na sequência. Pois não. Kim Kataguiri e o Duarte Júnior. E encerramos aqui. 2 minutos, deputado Marcel Van Hatten. Muito rapidamente, presidente, eu quero elogiar a postura de Vossa Excelência do relator e também dizer que ontem tivemos uma reunião justamente também com o vice-presidente, liderança da oposição e do governo, para disciplinar os trabalhos dessa comissão, que tem feito com tanta seriedade a sua ação contra esses criminosos, porque o que o Careca fez conosco foi molecagem, presidente. Me perdoe a palavra, mas essa talvez é a que melhor defina a atitude do Careca de dizer a todos nós que viria, e aliás enviou por meio de seu advogado, a Vossa Excelência, a confirmação de que viria aqui e que foi divulgado, e todos nós divulgamos domingo. Viemos a Brasília para na segunda-feira, pela manhã, poucas horas antes do início da sua oitiva, dizer que não viria mais. As mensagens que ele porventura tenha enviado para seus comparsas fora daqui não me interessam. Aliás, precisa interessar sim a essa CPMI, na verdade interessam sim. Mas o que precisa interessar mais do que tudo isso, senhor presidente, é que nós não percamos a credibilidade dos trabalhos da CPMI, e isso Vossa Excelência não está permitindo. Ao convocar a sua esposa, o seu filho, que tem participação nessas tramóias. Isso precisa ficar claro, são familiares sim, incluídos nessas tramóias por ação do próprio Careca e da mesma forma a esposa do senhor Camisotti e os demais sócios. Por isso, senhor presidente, encerro aqui nesses últimos 30 segundos. Congratulo Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e também quero uma resposta do Supremo Tribunal Federal, caro relator Alfredo Gaspar, ao nosso mandado de segurança. Digo nosso, porque os senhores fizeram em nome de toda essa comissão. Sim. E espero que o ministro André Mendonça reveja essa decisão, e se não rever, eu me proponho, e certamente os demais membros dessa comissão, a irmos juntos até a Polícia Federal, onde quer que seja, para ouvir o Careca e esclarecer esse assunto que precisa ser de domínio público sobre a roubalheira no INSS. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Deputado Kim Kataguiri com a palavra. Presidente, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência e do relator para um assunto central que acho que não está sendo discutido nessa CPMI, que é a DPF 1236. Eu apresentei requerimentos 1811, 1812, 1813 e outros 2 relativos ao Dr. Nicolaudino, ao Dr. Paulo Gonet, ao Defensor Público da União e também ao senhor Gilberto, presidente do INSS, porque foi firmado no Supremo Tribunal Federal um acordo em que basicamente os aposentados roubados para receber o fruto de roubo, né, o seu dinheiro de volta, eles não podem pedir indenização por dano moral, e qualquer um que sofra qualquer crime de estelionato tem direito a pelo menos o dobro daquilo que ele foi roubado, e esse acordo no Supremo com a anuência da OAB, com a anuência da DPU, com a anuência da CGU e com a anuência da PGR foi firmado, impedindo que eles recebam os danos morais, e a correção daquilo que eles vão receber, presidente, relator, é a inflação. Então nós estamos com uma Selic a 15% e os aposentados vão receber só a correção da inflação, nem a poupança, que é o pior investimento do país, eles vão receber essa correção. Então eu não vejo nenhum precedente de vítimas tão lesadas na sua própria reparação. Eu acho que isso tinha que ser objeto de deliberação e de conversa aqui dentro dessa CPI, do porquê que nós permitimos que a Defensoria, do porquê que o próprio governo, a própria Advocacia Geral da União propõe esse acordo junto com o INSS, e como é que os órgãos que deveriam defender os aposentados, como é o caso da Defensoria e da OAB, aceitam esse acordo, a Procuradoria-Geral da República aceita esse acordo sem nenhum óbice, impedindo que os aposentados recebam a indenização porque foram roubados e a correção daquilo que foi roubado deles. Então, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que nós pudemos, o mais rapidamente possível, apreciar esses requerimentos. Em relação à DPU, à PGR e ao presidente do INSS, eles ainda não foram recepcionados, então ainda não tem número. Mas em relação à AGU, à CGU e à OAB, é o 1811, 1812 e 1813. Serão colocados em votação, Excelência. Por último, com a palavra, o deputado Duarte Júnior.
Senhor presidente, apenas para poder ratificar aquilo que muitos já falaram, mas demonstrar a correção, a seriedade com que Vossa Excelência tem conduzido esses trabalhos. Nós percebemos que no dia 27 de agosto, o presidente e o relator da CPMI, como primeiro ato a ser realizado, foi uma visita ao Supremo Tribunal Federal. E essa visita, para alguns, não ficou muito claro o interesse de visitar o ministro Supremo André Mendonça. Mas a intenção de se fazer essa visita é exatamente em respeito a um princípio constitucional da harmonia e independência dos poderes. Demonstrar que essa CPMI, que esse Poder Legislativo quer atuar em conjunto com o Supremo, em conjunto com a Polícia Federal, com os órgãos de fiscalização e controle. E mesmo após essa reunião no dia 27 de agosto, nós nos surpreendemos com uma decisão totalmente acéfala, uma decisão que não tem nem pé nem cabeça, onde o ministro, ele permite que o Careca, ele tenha a oportunidade de escolher se vem ou não. O que nós queremos aqui é que ele preste os esclarecimentos. Existe, claro, um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal de 88, de que ninguém vai constituir prova contra si. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. E não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que ele venha, apresente o seu depoimento com testemunha. E, ao vir, caso queira permanecer calado, que o fique, mas não tenha o direito de não vir a essa casa. Por isso que, ao tempo em que eu demonstro a postura correta dessa comissão parlamentar mista de inquérito, eu também destaco a importância dessa CPMI, pois a CGU informou a essa casa que não está investigando os descontos, ou melhor, que não está investigando a devolução desse dinheiro. Então, se a CGU não investiga, cabe a essa comissão parlamentar mista de inquérito investigar. Por isso que eu parabenizo essa mesa, parabenizo essa comissão, para que a gente possa defender o cidadão, possa defender os aposentados e garantir o pleno respeito à legislação. Obrigado, deputado Duarte Júnior. Vamos dar início às nossas votações, que é a pauta deliberativa de hoje. A questão de ordem minha, você não respondeu. Queria ver se há unanimidade para colocar esse requerimento 1868, que é a prisão preventiva do Nelson Williams, sim, em votação, porque isso foi feito já, como eu disse, na reunião do dia 1º de setembro de 2025, por pedido do relator. Então, naquele caso, aliás, nem era unanimidade na hora e foi colocado. O caso é muito assemelhado àquele. Eu não entendo por que não poderíamos, então, abrir essa exceção, se for consenso, somente para votar esse requerimento hoje do Nelson Williams. Vou solicitar. Hoje não é possível, porque nós temos um acordo que todo e qualquer requerimento será votado sempre com 48 horas de antecedência, salvo em exceções que o presidente ou o relator possam entender como pertinentes naquele momento. Mas, Vossa Excelência colocando, por favor, nesse caso, não, Excelência, porque aí nós dependemos do acordo com o líder da oposição e o líder do governo para votações. Se eu colocar todos os requerimentos extra-pauta, nós vamos quebrar uma sequência de trabalho. Mas nesse caso, como era bastante semelhante ao que o relator colocou dos outros, eu achei que ia ter a mesma efusividade de colocá-lo agora. Vossa Excelência, mas não acolha a questão de ordem. Muito obrigado. Olha, vou ler os requerimentos por nome dos 6 que temos hoje a previsão de convocação como testemunhas. Vou ler cada requerimento por nome e assim nós vamos fazendo a votação de forma simbólica se houver consenso. Não havendo consenso, nós passaremos então aos destaques. O item 1. Só aproveito para corrigir a minha fala, já anota taquigráfica, eu falei investigados, eu quis dizer, obviamente, testemunhas. Pois não. Obrigado, presidente. Presidente, esse ficou então para quinta-feira, pelo menos, esse... Vossa Excelência pode fazer o requerimento. O requerimento já está feito. Pois não, que eu coloque em votação. Que seja na quinta. Pois não. Item 1, requerimento 1100, convocação do senhor Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Também é alvo do requerimento do item 2, 1605, primeiro do deputado Duarte Júnior, segundo do relator Alfredo Gaspar, o item 3 do deputado Rogério Correia, item 4 do senador Fabiano Contarato. 4 requerimentos convocando como testemunha o senhor Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Os senadores, deputados... Senhor presidente, o senhor vai votar em separado, cada um dos 6, ou vai votar em bloco? Eu vou destacar alguns requerimentos para votar em separado. Então, no caso desse, o senhor vai botar em votação. Quais são os nomes, Excelência? Do 1 a 4, eu não vou destacar nenhum. Não, mas é isso. A lógica aqui é essa, Excelência.
A lógica aqui é excelência. Eu vou ler nome por nome. Tá, então não vai ser por bloco. Não, vou ler nome por nome, porque você já disse que vai destacar, apesar do acordo que nós tínhamos ontem estabelecido entre todos, de que votaríamos esses nomes por completo. No momento oportuno eu falo. Pois não. Então, os senadores e senadoras que concordam com os requerimentos de 1 a 4 itens dessa sessão permaneçam como se encontram. Estão aprovados os itens de 1 a 4, a Secretaria dará sequência. Item 5, requerimento 76, de autoria do senador Exalci Lucas, de convocação como testemunho do senhor Rubens Oliveira Costa, que é sócio do senhor Antônio Carlos Camilo. Também é alvo do requerimento 334, item 6, deputada Adriana Ventura. Item 7, 398, de meu requerimento. Item 8, requerimento 461, do deputado Rogério Correia. Item 9, do requerimento 602, do deputado Alencar Santana. Item 10, requerimento 788, do senador Randolfo Rodrigues. Item 11, requerimento 936, do senador Fabiano Contarato. Item 12, requerimento 950, do deputado Sidney Leite. Item 13, requerimento 1007, do deputado Paulo Pimenta. Item 14, requerimento 1856, deputado Alfredo Gaspar. Item 15, requerimento 1859, deputado Duarte Júnior. Todos esses relativos ao senhor Rubens Oliveira Costa. Os parlamentares, senadores e senadoras, que concordam com a aprovação até o item 15, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos, determina a Secretaria que tome os procedimentos. Item 16. Presidente. Pois não. Só para correção, não é o que o senhor fala só senadores e senadoras. Lembrar dos deputados. Me perdoe, eu tenho falado, mas dessa vez houve um lapso. Muito obrigado. Desculpe, será corrigido aqui. Item 16. Pois não, parlamentares. Não, ela tem razão. Itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, não, desculpe, até o 22. Convocação como testemunha da senhora Cecília Montalvão Queiroz, sócia da Benfix Corretora de Seguros. Senhor presidente. Pois não. Cecília Montalvão Queiroz. Eu vou encaminhar contrária à aprovação desses requerimentos. Vou ler aqui, a pedido do relator, os autores dos requerimentos. Isso. Item 17, requerimento 790, senador Randolfo Rodrigues. Item 18, requerimento 902, senador Fabiano Contarato. Item 19, requerimento 1030, deputado Paulo Pimenta. Item 20, requerimento 1161, deputado Orlando Silva. Requerimento 1203, delegado Fabiano Costa. E o item 22, requerimento 1854, deputado Duarte Júnior. Só uma pergunta. Pois não. Há um requerimento de pedido de chamada de convocação dessa senhora do líder do governo, de Paulo Pimenta? Não só para... Então, esses itens estão destacados, me presta a caneta, e serão votados separadamente nessa comissão. Deixa, depois vota tudo junto. Item 17 ao item 22. Vamos votar logo em seguida a aprovação dos simbólicos. Explico depois. Item 23, me perdoe. Requerimento 629, Tânia Carvalho dos Santos, deputado Rogério Correia. Item 24, requerimento 794, senador Randolfo Rodrigues. Item 25, requerimento 1321, deputado Paulo Pimenta. Item 26, requerimento 1844, deputado Duarte Júnior. Todos eles relativos à convocação como testemunha da senhora Tânia Carvalho dos Santos, esposa de Antônio Carlos Camilo. Há consenso? Ao 27 também. Falta falar o 27. Senhor presidente, vou destacar do 23 ao 27. Pois não. Item 27, de requerimento 1855.
também da senhora Tânia Carvalho dos Santos, deputado Alfredo Gaspar. Será destacado. Item 28, requerimento 328. Item 29, é de autoria da deputada Adriana Ventura. Item 29, requerimento 460. Autoria deputado Rogério Correia. Item 30, requerimento 603, deputado Alencar Santana. Item 31, requerimento 809, senador Randolfo Rodrigues. Item 32, requerimento 943, deputado Sidney Leite. Todos eles relativos à convocação como testemunha do senhor Milton Salvador de Almeida. Item 33, também do deputado Paulo Pimenta, e o item 34 do senador Isalci Lucas. Item 35, deputado Alfredo Gaspar. Item 36, deputado Duarte Júnior. Os parlamentares, senadores, senadoras. Senhor presidente. Pois não? Quero destacar do 37 ao 45. O sócio também, os senhores vão destacar, excelência? Senhor presidente. A maioria dos requerimentos são de vossa excelência e dos parceiros do governo? Presidente. Pois não? Eu falei do 37 ao 45. É o filho do senhor Antônio Carlos Camilo. É sócio dele também, excelência. Tem movimentações na conta. Senhor presidente. Pois não? Eu quero subscrever esses requerimentos do Paulo Pimenta, Randolfo Rodrigues, Rogério Correia, subscrever todos esses requerimentos. Qual é? Então, quais os números, excelência? Esses que estão sendo destacados. A gente pode votar o 35 ao 36, que é consenso. Do 16 ao 20... 22. Ao 27 e do 37 a 45. Todos eles, excelência? Sim, os itens 35 e 36 não há consenso também do senhor Milton Salvador de Almeida? 36 eu não destaquei, presidente. Ah, pois não. Falei do 16 ao 27 e do 37 ao 45. Pois não. Então agora vamos votar os do Milton de 28 ao 37. Presidente, okay? Eu só não estou entendendo uma coisa. Não foi feito um acordo 36. ontem? Tem nomes que não estão no acordo de ontem? Foi feito um acordo com todos os nomes que estão aqui, excelência. Então, qual inclusive a maioria dos requerimentos é da base do governo. É só explicar o que está acontecendo, presidente. A pessoa não está entendendo. Bem, em votação, os itens de... senhores... Não destacados, os itens 28 ao 36. Não. Os parlamentares que concordam, senhores, prestem atenção, por favor, na votação. Eu estou encaminhando que tem consenso, do item 28 ao item 36. Ok? Do senhor Milton Salvador de Almeida Júnior. Os parlamentares que concordam, senadores, senadoras, deputados e deputadas, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os itens de 28 a 36. Muito bem, eu vou ler, dar continuidade aqui. Item 37, requerimento 481, convocação do senhor Romeu Carvalho Antunes, deputado Rogério Correia. Item 38, requerimento 785, senador Randolfo Rodrigues. Item 39, requerimento 932, senador Fabiano Contarato. Requerimento 944, deputado Sidney Leite. Requerimento 1244, deputado Paulo Pimenta. Item 42, requerimento 1325, deputado Paulo Pimenta. Requerimento 1646, senador Isalci Lucas. Item 44, requerimento 1840, deputado Duarte Júnior. E o último, item 45, requerimento 1848, do senhor deputado Alfredo Gaspar, para a convocação como testemunha de Romeu Carvalho Antunes, empresário. Há consenso, líder? Presidente, presidente, esses daí são os por consenso. Estou perguntando se há consenso. Não está em votação. Não está em votação. Presidente, eu queria pedir, para nós tentarmos construir um acordo e não necessitar, inclusive, votação, se Vossa Excelência permitir, uma suspensão só por 5 minutos, até para conversarmos com a presidência. Perfeitamente, Excelência, porque houve um acordo ontem, que foi desfeito hoje. A sessão está suspensa por 5 minutos.
Tá, já está Tudo certo. tudo certo aí? Tem 3 blocos, né, que o senhor
Senhores, retomemos a nossa sessão para as deliberações que ainda faltam, conforme a pauta prevista para hoje. Presidente. Pois não, Excelência. Vou retirar os destaques. Vossa Excelência retira os destaques? Obrigado, deputado Paulo Pimenta. Viu? Itens 16, 17, 18, 19, 20... Presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem. Deputado Cid. Senador Cid. Eu não quero ser utilizado como pomo de discórdia nessa casa, tá certo? Eu recebi agora há pouco um telefonema em que me foi dito o seguinte: essas duas pessoas de que tratam os requerimentos que solicitaram destaques, três. Destaque para duas, ao que me consta. Mulher, esposa e filho. De duas pessoas diferentes. Esposa e filho. Não estou falando de quantos são são os requerentes. Com relação a Antônio Cascão. Quem solicita a presença aqui. São duas pessoas que vários senadores e deputados solicitam, inclusive deputados da oposição e deputados da base. Mas eu recebi agora há pouco aqui um telefonema e peço a Vossa Excelência que possa me reservar ao direito de dizer, de não dizer de quem se trata, de que está em curso uma ação que pode conseguir resultados super significativos para a elucidação desse caso, em que a convocação ou o anúncio da convocação dessas duas pessoas poderiam prejudicar ações que estão em andamento. Então, por conta disso, eu confio na pessoa que me falou, eu me dirigi a Vossa Excelência e disse a Vossa Excelência, apelei a Vossa Excelência para que pudesse adiar. E o adiar não é nada de extraordinário. Eu tive o cuidado aqui de perguntar para a reunião de quinta-feira. Nenhum desses que estão sendo objeto da convocação ou da votação de convocação estarão presentes na de quinta. Portanto, votar essas matérias, esses dois requerimentos, a rigor, essas duas requisições de pessoas, que são vários requerimentos, em dois blocos colocados por Vossa Excelência, para quinta-feira, a meu juízo, não traria prejuízo nenhum para o andamento desta CPI e, no entanto, isso poderia surtir-se como benefício para as ações outras no Judiciário, na Polícia Federal e da CGU, em tantas quantas instâncias do próprio INSS que estão investigando essa questão. Senhor presidente, só um instante. Nós vamos votar os requerimentos, depois eu abro a palavra, porque nós temos um prazo. A ordem do dia começa daqui a pouco. Um questionamento. Pois não, Excelência. Eu retirando os destaques. Pois não. Regimentalmente, teria algum problema de votar, em vez de votar hoje, votar na quinta-feira? Aí é uma decisão. Regimentalmente. Pois não. Essa é uma decisão da presidência. Perfeito. E o que está aqui, senador Cid, deputado Paulo Pimenta, é o respeito ao trabalho dessa comissão. Nós temos que dar uma resposta à população. Nós somos parlamentares, nós temos que ser respeitados. O que a decisão... Não, só um minutinho, eu só falo. A decisão do ministro Supremo, pelo qual eu tenho um grande respeito, né, é uma decisão de completo desrespeito a esse parlamento. Nós temos que agora dar resposta. E outra coisa, preste atenção, se de fato há algum tipo de delação a caminho desses senhores, basta que nós sejamos... Senador Cid, por favor, se há algum tipo de delação a caminho, basta que essa comissão seja respeitada e informada oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal, porque a nossa investigação é independente. Apesar das decisões que criam... Essa informação pode chegar até... Da maneira que... Agora, o que vai acontecer... Então, o que eu estou pedindo a Vossa Excelência é que adie esses dois casos. O que eu vou decidir, senhor Cid, nós vamos votar os requerimentos como nós propusemos. E nós só faremos a convocação dessas pessoas caso essa delação não adiante. Se nós não recebemos respostas
de que a delação não funcionou, ou nos informarem que ela está em andamento, eu me comprometo a não chamá-los aqui até a delação estar pronta. Mas hoje nós vamos votar. Não, senhores, eu queria só entender. Só um instante. Vossa Excelência está colocando para a votação um requerimento que vai ficar subjúdice. Não tem nada de subjúdice. Que é o requerimento, a convocação? Eu faço um compromisso. Essa presidência faz um compromisso. Me perdoe, presidente. Eu conheço, eu sou colega de Vossa Excelência. Vossa Excelência é meu colega. Mas quem decide somos nós. Presidência. Quem decide somos nós. Presidente, pela ordem. Senhores. Presidente, pela ordem. Só um minutinho. Itens 16, 17, 18 e 19. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram senadores, deputados e deputadas. Não obstante. Quem concorda permanece como se encontra. Voto contra sozinho. Então, com voto contrário do senador Cid, estão aprovados os requerimentos, a secretaria dará sequência. Calma. Relator, só um instantinho. Itens 23, 24, 25, 26 e 27. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos, a secretaria dará sequência. Parabéns, presidente, parabéns. Itens 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Os parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos como previsto na pauta. Que fique bem claro, presidente, quem tentou... Senador, o senhor não manda mais do que ninguém aqui. O senhor, por favor... Então, o senhor apelou, mas essa presidência não aceitou. Não é autoritário. A presidência toma decisão. Com a palavra... Outra questão. Pela ordem, presidente. Só um minutinho. Determino ainda que se a secretaria tiver dificuldades em intimar alguma das testemunhas, a polícia do Senado será acionada imediatamente em qualquer cidade do Brasil. Bem. Com a palavra o relator. Presidente, eu quero fazer um esclarecimento. Hoje pela manhã eu estive reunido com 4 delegados da Polícia Federal tratando sobre a relatoria. Delegados diretamente envolvidos nas apurações me passaram a seguinte informação. De acordo com a Lei 12.850, os advogados sequer se manifestaram nas prisões, não tendo ainda a Polícia Federal autorização para manter qualquer contato de iniciativa de colaboração. Portanto, é falsa a afirmação que foi dita pelo senador, infelizmente, em relação à colaboração. Se isso acontecer, só vai acontecer após o período de 72 horas, desde que os advogados sejam intimados. Neste momento, a Polícia Federal não teve nenhum contato com os presos. Só por uma questão pela liderança do governo, senador Paulo Pimenta. É questão de ordem. Por uma questão, o senador, ele não usou a palavra delação em nenhum momento na fala dele. Então, assim, eu acho que não seria adequado dizer que ele falou, ele não usou essa expressão, ele não está presente aqui, então acho que a gente tem que ter cuidado para não atribuir a ele algo que ele não falou. Eu queria me inscrever pela liderança da comissão, se é verdade, eu acredito que seja verdade, o deputado Paulo Pimenta tenha falado de colaboração, então eu troco a palavra colaboração por depoimento. O senhor deseja fazer uso da palavra pela liderança? Pela liderança da oposição, o deputado Marcel Van Hatten. Se o meu líder Rogério Marinho permitir. Obrigado, senador. Senhor presidente, eu quero aqui começar essa fala aqui, de novo, parabenizando Vossa Excelência pela postura, por não ter deixado, inclusive, que nós finalizássemos essa reunião por força do regimento às 16 horas sem votar os requerimentos. Parecia que era o que estavam tramando aqui.
Em segundo lugar, lembrar, senhor presidente, que sempre dizem que querem investigar, inclusive os autores dos requerimentos, acordados ontem, são filiados ao PT ou aos partidos do governo e agora não quiseram voltar. Terceiro, muito me espanta, senador Eduardo Girão, que vem aqui o senador Cid Gomes dizer que recebeu uma informação de confiança, que vai prejudicar as investigações se nós aprovarmos esses requerimentos. Mas peraí, deputado Evair, é o seguinte, por que ele recebeu essa ligação e não o presidente da CPMI, senador Carlos Viana? Ou o deputado Alfredo Gaspar, relator, ou eu, líder da oposição? Por que alguém do PDT, do governo, recebe uma ligação dessas e não a liderança da CPMI? É no mínimo suspeito, presidente, não tem o menor sentido essa informação, que aliás apareceu apenas aqui para desacatá-lo. E, mais uma vez, Vossa Excelência mostrou a postura de autoridade. Autoritarismo faz quem manda trator passar por cima de manifestante. Poxa vida. Deputado Marcelo. Então, aqui, para concluir... É um mentiroso, ficou o tempo todo aqui conversando comigo, não recebeu ligação nenhuma. Evair, por mais que eu estime, não tem tempo de à parte na comunicação de liderança, mas sei que Vossa Excelência, aliás, foi um dos primeiros, deputado Evair, a manifestar-se nas comissões da Câmara, lá atrás ainda, sobre esse roubo no INSS. Então, para encerrar, eu não preciso nem dos 5 minutos totais, eu quero aqui só fazer um apelo, senhor presidente. Não é para o senhor não, nem para o relator, porque os senhores cumpriram com tudo. Mas para o governo e mesmo dentro da oposição. Não foi nosso caso hoje, mas do governo houve um titubeio aqui. Se é feito um acordo, ele tem que ser levado até o final. Nós ontem fizemos uma coletiva de imprensa. Anunciamos para o Brasil que seriam convocadas essas pessoas. Se não havia certeza sobre isso ontem, então que ontem tivesse sido dito. O deputado Duarte Júnior também já tinha anunciado, inclusive, que faria isso ainda antes da nossa reunião. O relator veio também com a mesma ideia, e o senhor chancelou. Os membros do governo e os da oposição acordaram. Houve divergência, aqui eu posso revelar, inclusive, que houve, sem precisar citar nomes, sobre quem seria convocado e quem não seria. Houve um debate, nós pensamos meia hora, 40 minutos, talvez 1 hora discutindo, mas depois de os nomes terem sido bem definidos e bem delineados dentro do escopo da apuração da CPMI, não havia motivo, senhor presidente, para deixar de votar hoje. Então, mais uma vez, saudando a decisão da presidência e os votos. Só não foi unânime por causa da confusão feita no último minuto, mas teria sido unânime. E isso também me causa certa espécie. Porque se a votação foi unânime, por que tentaram tirar? Por que fizeram destaque primeiro? Foi exatamente o mesmo que aconteceu quando pedimos as prisões. Depois foram até para a imprensa dizer que não tinha fundamentação, mas votaram a favor. Então, presidente, fica aqui a manifestação pela liderança da oposição, parabenizando a todos aqui que votaram favoráveis a esses requerimentos, e na quinta-feira terão encontro com a CPMI e com a Justiça estes convocados. Esposas de Camisote, de Careca, o seu filho do Careca, os sócios, para que venham aqui a essa comissão, e não importa se levar até sexta, sábado, não importa, como testemunhas, para que a gente chegue a um bom termo a quem roubou do povo brasileiro, dos aposentados, coloque-os na cadeia, aqueles que ainda não estão, e que se devolva o dinheiro para essas pessoas tão sofridas. Obrigado, presidente. Pela liderança, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados, senadores, deputadas e senadoras. Em primeiro lugar, presidente, é bom que fique registrado que em nenhum momento alguém aqui nessa tribuna, nesse plenário hoje, afirmou, sugeriu ou anunciou que votaria contra algum requerimento. Quem disser isso está mentindo. Parlamentar que disser que alguém aqui encaminhou uma solicitação para votar contra esses requerimentos está mentindo. O que houve aqui foi uma informação a partir de um único objetivo: chegar nos responsáveis por esse crime. Essas pessoas que foram presas sexta-feira
até agora não foram ouvidas pela Polícia Federal. Nenhum dos dois prestou depoimento na Polícia Federal. Aprovaram hoje aqui os parentes. Ajuda ou prejudica a investigação? Esta é uma questão controversa. Há quem ache que aprovar os parentes aqui hoje é um recado para que eles não falem. Há quem pense que esta aprovação terá como resultado exatamente este objetivo, que eles não digam o que sabem. E eu quero partir do pressuposto que, pelo menos, a maioria esmagadora dos que estão aqui tem o objetivo de fazer com que a verdade possa aparecer. Então aqui não tem ninguém que tenha o objetivo de impedir a investigação, muito pelo contrário. O debate respeitoso que nós tivemos aqui foi sobre qual é a melhor estratégia para que a verdade apareça. E em nenhum momento aqui alguém apresentou requerimento, solicitação. Tanto é que nós ponderamos, inclusive, a possibilidade de que o requerimento pudesse ser votado na quinta-feira. Por fim, senhor presidente, não são parlamentares da oposição que apresentaram requerimentos convocando estas pessoas e depois retiraram. Aliás, é no mínimo estranho, né? Senadora, senador, apresentam requerimentos chamando pessoas conhecidas e dali um pouco vão lá e retiram esses requerimentos. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que não foi nenhum parlamentar da oposição que correu para retirar requerimento destas pessoas que nós aprovamos hoje para que elas venham aqui depor. Também não foi nenhum parlamentar aqui do governo que recebeu recursos na campanha eleitoral destas pessoas que estão sendo investigadas. Aliás, já apareceram vários episódios de pessoas, todas elas ligadas ao governo anterior, ex-ministros, que receberam dinheiro na conta destas pessoas investigadas. Algumas delas, inclusive, já estão presas. A contar que deu dinheiro para o Bolsonaro? Deputado, por favor. Presidente, me repõe meu tempo. Repõe, excelência. Total, presidente. Um minuto. Combinou. Opa, desculpe. Eu vou também querer 1 minuto depois que eu tenho a opção de... Já repus o tempo. Então, presidente, nós estamos absolutamente determinados a fazer com que essa investigação possa, de fato, permitir ao povo brasileiro que a verdade apareça. Nós, em pouco tempo aqui, já ouvimos vários depoimentos importantes. E nesses depoimentos que nós ouvimos até agora, o que ficou claro para esta comissão e para o Brasil? Primeiro, que desde 2019 as autoridades sabiam do que estava acontecendo. O grupo de trabalho criado pelo Ministério Público Federal foi instituído dia 11 de abril de 2019. E 19, 20, 21, 22, as duas investigações da Polícia Federal foram arquivadas e não houve nenhuma ação por parte da CGU. Segundo, que estas entidades fantasmas receberam seus ACTs durante este período, principalmente entre 19 e 22, ou seja, no governo Bolsonaro. Terceiro, que as mudanças que foram feitas e que permitiram que não houvesse mais a necessidade da autorização individual do segurado e que pudesse incluir lotes, blocos, grupos de desconto sem autorização, só foi permitido pelas mudanças que aconteceram no governo Bolsonaro. Quarto, que as regras foram afrouxadas ao ponto de que, já no final do governo, em dezembro de 2022, uma medida permitiu que as autorizações não precisassem mais ser renovadas, se tornassem eternas.
Portanto, em pouco tempo, a CPI já explicou para o Brasil como é que esse esquema criminoso foi montado. E também mostrou para o Brasil que todas as ações para acabar com a quadrilha foram adotadas durante o governo do presidente Lula. E mais do que isso, que o dinheiro roubado está sendo devolvido pelo governo do presidente Lula. Então, veja o senhor, em pouco tempo, o Brasil entendeu da onde é que foi montada a quadrilha, do PL. Quem organizou o esquema criminoso, quem desbaratou a quadrilha e quem devolveu o dinheiro. Por isso nós estamos muito tranquilos. A fala da liderança já foi usada pelo deputado Marcelo Van Hatten para trabalhar nesta comissão, para que toda a verdade apareça e o povo brasileiro saiba. Muito obrigado. Senhores, esclarecendo... deputado Crisóstomo, é só o tempo da liderança e terminou. Desculpe, na próxima serão respeitadas pela ordem. Senhores que estão nos assistindo, bom lembrar que todos os requerimentos aprovados hoje foram para testemunhas. Pela ordem, senhor presidente. As pessoas não estão aqui como investigadas e serão citadas. Pela ordem, esta comissão não tem qualquer compromisso em proteger absolutamente ninguém. Parente, o que seja. Anexo causal, nós faremos a convocação. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada nesta quinta-feira para oitivas aprovadas hoje e apreciação de requerimentos. Declaro encerrada a presente reunião.